Seja bem-vindo ao canal do Sobrenatural de Deus. Aqui o sobrenatural sempre acontece. Eu sou pastora Aline, dona da Fábrica dos Bonecos Humanizados, a única fábrica exclusiva do Brasil, e pastora da Igreja Comunidade Evangélica do Sobrenatural de Deus, ao lado do meu marido, pastor Felipe Rodrigues. E o assunto do vídeo de hoje, durante muitos anos, mexeu com a minha vida espiritual. Afinal, as mulheres realmente têm que ficar em silêncio dentro da igreja? As mulheres realmente não podem exercer ministério nenhum dentro da igreja? Coloque embaixo desse vídeo agora qual é o seu entendimento sobre esse assunto, qual é a sua opinião sobre esse assunto. Eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai falar com você. Então se inscreva agora no nosso canal para que todos os dias às 8 horas da noite você receba uma palavra que vai edificar e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Essa passagem de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, durante muitos anos mexeu com a minha vida espiritual. Veja o que vem dizendo aqui a palavra do nosso Deus através do apóstolo Paulo. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Por que eu iniciei o vídeo falando que essa mensagem, essa passagem, durante muito tempo mexeu comigo? E por que eu estou enfatizando isso pela segunda vez? Porque eu sou nascida e criada dentro do Evangelho, e para a glória de Deus eu tive uma mãe que foi uma grande mulher de Deus. Hoje ela dorme no Senhor. Na verdade, a minha mãe já dorme no Senhor há mais de 20 anos, mas todos os dias eu me lembro dela, todos os dias ela está viva dentro do meu coração, porque realmente foi uma grande mulher de Deus. E a minha mãe, ela tinha um conhecimento bíblico muito grande, era tremendamente usada pelo Senhor. E certa feita, o pastor dela estava selecionando as pessoas que ele iria consagrar. E eu era pequenininha, eu devia ter uns 8, 7, eu não me lembro, eu não me recordo a idade ao certo que eu tinha, mas eu era pequena, mas eu estava pertinho dela nesse momento. Quando ele abriu a Bíblia e leu para ela esse versículo aqui, justificando para ela por que não poderia levantá-la como pastora. Ele chegou a dizer para ela que ela tinha todas as qualificações para tal. Era uma mulher de Deus, tinha bons frutos, tinha um bom testemunho, tinha conhecimento da palavra. Porém, ele abriu essa passagem aqui, disse que por causa dessa passagem não poderia reconhecer a unção de Deus que havia na vida dela. E eu me recordo como se fosse hoje da resposta que a minha mãe deu a ele, porque nós estamos vivendo o cumprimento hoje dessa palavra, dessa resposta profética que ela deu a ele. Ela disse o seguinte: pastor, o Senhor pode não reconhecer o meu ministério como uma mulher pregadora, como uma mulher pastora, mas o meu Deus reconhece. Essa foi a primeira resposta que ela deu a ele. E a segunda resposta foi a seguinte: toda a minha geração, desculpa pessoal, eu até engasgo quando eu falo desse assunto, até engasguei aqui, porque é um assunto que mexe muito comigo, me emociona, me traz lembranças muito fortes, viu? E a segunda resposta que ela deu para ele foi a seguinte: toda a minha geração, aleluia, toda a minha geração serão de mulheres que vão pregar a palavra, serão de mulheres que serão pastoras, serão de mulheres que irão honrar o altar. E eu estou vivendo hoje
o cumprimento dessa palavra profética, dessa resposta profética que a minha mãe deu para esse pastor. E eu tenho visto isso se cumprir na geração da minha mãe, porque hoje eu prego a palavra e as minhas filhas, elas adoram ao Senhor e pregam também, são adoradoras, são levitas e pregam também, são líderes também. E eu espero que a minha sobrinha Julinha também vá para o mesmo caminho, porque é algo profético que foi liberado para as mulheres da nossa família. Então eu vivi isso no passado, pessoal, no passado. As mulheres dentro da igreja, elas não tinham voz. Pastora, só no passado? Não, infelizmente ainda hoje existem ministérios que usam essa palavra aqui para impedir com que mulheres de Deus venham ser usadas da maneira que Deus deseja que elas sejam usadas. É tão triste compartilhar isso com vocês, que existem igrejas, infelizmente, até nos dias de hoje, que as mulheres não podem subir no altar para poder pregar. Quando elas vão cantar ou contar um testemunho ou ministrar uma palavra, elas ficam na parte de baixo do altar, tudo baseado nessa palavra aqui. Existem igrejas ainda nos dias de hoje que as mulheres não exercem cargo de liderança dentro da igreja, a não ser líder do departamento feminino ou do ministério infantil. É o máximo que vai. Ou chegar a missionária com muita luta, com muita batalha. Infelizmente, ainda vemos isso nos dias de hoje. E o mais triste ainda é que nós ainda somos atacadas. Vocês não têm noção, vocês não têm ideia das mensagens que eu recebo, dos e-mails que eu recebo de homens extremamente machistas que não aceitam a mulher no altar. Se você é uma mulher de Deus, uma pregadora que também sofre esse tipo de agressão nas redes sociais ou até mesmo pessoalmente, escreva aí embaixo desse vídeo agora, porque eu também sofro isso e é muito triste a gente ver isso no nosso meio. Mas afinal, o que o apóstolo Paulo queria dizer nessa passagem aqui? Texto fora de contexto é pretexto. Essa frase eu ouvi de um professor de teologia e mudou a minha vida. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela é um livro profético. Então precisa ser estudado a história, o contexto de quando isso aconteceu e, se possível, até a tradução em hebraico, para que a gente, como pregadores da palavra de Deus, não venhamos cometer nenhum tipo de heresia, como esse pastor cometeu, não consagrando a minha mãe. A igreja de Corinto, nesse período aqui, enfrentava um problema que, infelizmente, muitos de nós pastores enfrentamos até nos dias de hoje. No momento que a palavra de Deus é ministrada, tem pessoas que gostam de conversar, outras levantam até o dedinho para fazer pergunta, como se estivesse numa sala de aula. Tem casos que as pessoas começam a caminhar pela igreja e tudo isso causa uma desordem dentro do culto. E biblicamente falando, o nosso Deus é Deus de ordem e decência. Então o apóstolo Paulo aqui, ele puxa as orelhas da igreja de Corinto em relação a isso. Então veja bem o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 13. Vamos ler o 13 para a gente entender melhor o versículo 14, que é o versículo mais polêmico. Diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, ou seja, Deus é Deus de ordem e decência, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos, ou seja, todas as igrejas têm que ter uma ordem, uma organização, uma liturgia. Versículo 34. As vossas mulheres estejam caladas na igreja. A expressão calada é uma expressão que veio do grego, que significa ficar em silêncio
temporariamente. É uma expressão chamada sigão. Ficar sem o tio, S-I-G-A-O, sigão. Ficar em silêncio temporariamente. Não é para causar confusão, tumulto no meio da igreja. Tem que saber o momento certo de falar. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E é isso que eu faço muito nas minhas pregações, quando eu vejo algumas pessoas conversando, principalmente os jovens. Eu falo assim: senta aqui na frente. Pessoal, o momento da palavra, Deus está falando. É isso que está acontecendo aqui. É um pedido do apóstolo Paulo para que haja reverência, liturgia durante as reuniões da igreja, durante o proceder da igreja, o agir da igreja. Então, mulheres, fiquem em silêncio temporariamente. Só que, infelizmente, pastores que não têm o cuidado de estudar a palavra, de se aprofundar da palavra, pegaram esse versículo ao pé da letra, sem entender o contexto, sem estudar o contexto, e estão aí impedindo, proibindo mulheres de Deus de serem usadas tremendamente na obra do Senhor. E se você é uma mulher de Deus, tem um chamado para ser pastora, para ser missionária, para ser obreira, para ser diaconisa, venha conhecer o nosso ministério. Eu quero te fazer esse convite muito especial. Nós estamos aqui na rua Manuel de Araújo, número 270, em Irajá, no coração de Irajá, do lado do shopping Via Brasil. Temos culto às quartas-feiras às 19 horas de libertação e domingo na parte da manhã depois da escola bíblica, porque a igreja que tem escola bíblica não comete essas heresias de jeito nenhum. Então, domingo depois da escola bíblica nós temos o nosso primeiro culto de adoração, que acontece às 9h30 da manhã. E depois, à noite, às 18 horas, também tem culto de adoração. Venha em nome de Jesus. Eu quero encerrar esse vídeo deixando essa mensagem para o seu coração e te convidando a estudar cada vez mais a palavra de Deus, para que ela seja pregada de maneira correta. Veja a confusão que uma palavra mal interpretada faz até nos dias de hoje. Então vamos orar para que Deus nos dê sabedoria, para a gente cada vez mais se aprofundar na palavra dele. Ore comigo. Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, por essa palavra que foi ministrada nesse vídeo. Senhor, em nome de Jesus, nos dá entendimento, inteligência e sabedoria, para que nós venhamos, Pai, ter cada vez mais intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe profundamente a sua vida e eu te espero aqui amanhã às 8 horas da noite. Se inscreva agora no nosso canal para que você possa ser abençoado, edificado com palavras como essa todos os dias, em nome de Jesus.